Pessoal, comentei com vocês que a lei nova teve algumas alterações bem relevantes no que tange essa parte final do inquérito, né? Mas é importante fazer uma ressalva. Embora a lei nova tenha alterado substancialmente essa parte final do inquérito, em especial no que tange a quem determina o arquivamento do inquérito, né? Porque a gente já viu no vídeo anterior que quem determina, o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz decide pelo arquivamento ou não, tá? Embora a gente tenha conversado sobre isso, é importante a gente saber que a lei nova alterou, porém essa parte em específico está suspensa, né? Então eu peguei aqui, gente, aquela parte do livro do Auri que eu escaneei para vocês, tá? A página aqui, só para vocês poderem se situar, é 305, 307. Que eu tô com bastante zoom, aí por isso que é essa 305, 307. Provavelmente, se vocês estiverem lendo com a tela... Fazendo desculpa, gente, que eu tô com uma cachorrinha aqui, e aí ela não tá gostando muito da minha aula, sabe? Ela não gosta muito de processo, ela disse que eu não gosto de defender bandido. Acredite nisso, ela falou isso pra mim, ela falou. Galera, parando, ela já foi lá já saiu. Gente, depois eu coloco ela no final aqui, eu quero mostrar ela depois. Ela é muito fofa. Pessoal, ó, então, fazendo essa observação, ó, o que o Auri diz, ó? A lei 13.964 de 2019, ela alterou substancialmente a sistemática do arquivamento. Mas esse artigo 28, que é o artigo que alterou a parte do arquivamento, que alterou a parte do arquivamento, está suspenso por decisão do FUX, tá? Como que é, então, o artigo 28? Como que é o artigo 28 atualmente em vigor, né? Em razão da liminar estar suspensa. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer das peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informações ao procurador-geral. E este, procurador-geral, oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, o que esse artigo atualmente em vigor diz? Primeiro, que o Ministério Público requer o arquivamento, né? Ele pede o arquivamento, quem determina é o juiz. Primeiro ponto. O juiz, entendendo que não é o caso de arquivamento, né? Ele não pode simplesmente indeferir. O que ele deve fazer? Ele deve encaminhar os autos ao procurador-geral. E o procurador-geral que, teoricamente, decide. Por quê? Porque ele pode oferecer a denúncia, ele mesmo, ele pode designar outro promotor, tá? Né, no caso, sendo de primeiro grau a questão, para oferecer a denúncia. Ou ele pode também insistir no caso de ser o caso de arquivamento, tá? E nessa opção, nessa hipótese, aí sim que o juiz ele é obrigado a atender. Por quê? Porque quem determinou foi o procurador-geral, tá? Essa é a sistemática atual que nós temos. Ou seja, o membro do Ministério Público, ele pede o arquivamento, né? Entendendo ele em caso de arquivamento, né? Ele pede ao juiz. O juiz pode não concordar, evidentemente, né? O juiz pode entender que há elemento substancial para o oferecimento de denúncia. Então, ele pode não concordar. Mas ele não pode simplesmente indeferir esse pedido, tá? O que ele tem que fazer? Se ele não concordar com o pedido de arquivamento, ele encaminha ao procurador-geral. E o procurador-geral aí que teoricamente decide, porque ele pode ele mesmo oferecer a denúncia, ou ele pode colocar um outro promotor
né, considerando de primeiro grau, pode designar um outro promotor para oferecer a denúncia, ou pode também concordar com o pedido de requerimento do arquivamento. E aí, nesse caso, sim, o juiz é obrigado a determinar o arquivamento, tá? Agora, gente, é importante a gente ver como que ficaria esse artigo 28 quando a lei nova for implantada, tá? Ordenado o arquivamento, ou seja, o Ministério Público não pede mais, ele ordena o arquivamento. Sim, e faz muito mais sentido, porque se se o inquérito policial é dirigido a ele para a formação da sua opinião delicti, para que ele ofereça a denúncia, é evidente, faz muito mais sentido que ele decida o futuro do inquérito, né? Então, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer outros elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação, apenas para fins de homologação, na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, certo? Poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Então, vamos considerar aqui, promotor de justiça de primeiro grau vai para o procurador, tá? Conforme dispuser a respectiva lei orgânica, tá? Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, tá? Então, isso é o que a lei nova diz. Porém, volto a dizer, em razão da decisão do Fux, esse dispositivo